E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num livro que mexe com a cabeça da gente quando o assunto é dinheiro. Isso aí. A gente vai desvendar os segredos da psicologia financeira do Morgan Housel. É isso aí. E já aviso, preparem-se para ter uns aha momentos, porque esse livro é cheio de sacadas. Com certeza. O Housel tem um jeito único de falar sobre finanças, né? Ele coloca as emoções, as experiências, a nossa história de vida no centro de tudo. E é por isso que a gente escolheu esse livro para o nosso Deep Dive de hoje. Por quê? Cá entre nós, quem nunca tomou uma decisão financeira meio sem noção por causa de um medo, uma crença, sei lá. Acontece com todo mundo. E o legal é que o House coloca isso de uma forma clara, didática, com exemplos que a gente se identifica. Tipo, ele fala que 80% da nossa visão sobre dinheiro é moldada pelas nossas experiências. Caramba, 80% é muita coisa, né? Quer dizer que a gente carrega uma bagagem enorme que influencia nossas decisões sem a gente nem perceber. Exatamente. E às vezes essa bagagem pesa mais do que a gente imagina. Tipo, a gente pode ter medo de investir porque viu nossos pais perder dinheiro na bolsa. Então a gente pode ser impulsivo com compras, porque nunca aprendeu a lidar com dinheiro de forma consciente. E tem também o outro lado da moeda. Para uns parece loucura, para outros é a decisão mais racional possível, né? Baseada em suas vivências, seus medos. Exatamente. E o primeiro passo para ter mais controle sobre nossas finanças é justamente entender de onde vem essa bagagem que a gente carrega. Quais experiências moldaram nossa relação com o dinheiro? Quais medos, crenças, traumas a gente precisa ressignificar? E aqui entra a sacada genial do House. Ele usa uma analogia que é de abrir a mente. Ele compara nosso entendimento de finanças com a visão limitada de um bebê. É brilhante. Não que a gente seja burrinho, mas a gente ainda está aprendendo, né? Temos lacunas de conhecimento, áreas que ainda não dominamos, e isso impacta nossas decisões financeiras. E muito. É como se a gente estivesse olhando para o mundo financeiro por uma janelinha sem ter a visão completa do cenário. E a gente acaba tropeçando tomando decisões erradas. E o livro nos ajuda a abrir essa janela, a ter uma visão mais ampla do panorama, a entender os diferentes fatores que influenciam nossas decisões e como podemos tomar decisões mais inteligentes, mais alinhadas com nossos objetivos. Mas e quais serão os nossos pontos cegos? O que a gente ainda não sabe e que pode estar nos prejudicando. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E o livro nos ajuda a começar a encontrar essas respostas. E por falar em perguntas, uma que me intrigou foi a questão da sorte versus risco. O House usa a história do Bill Gates para ilustrar esse ponto. Sim, ele estudou numa das poucas escolas com computador na época. Será que foi só sorte? Ou ele soube aproveitar uma oportunidade única? Essa é a questão. A gente tende a achar que o sucesso é só fruto do talento, do esforço, mas a sorte também tem um papel importante. E o risco também, né? O Bill Gates arriscou tudo para criar a Microsoft. Ele podia ter fracassado, mas ele acreditou no potencial da ideia e foi em frente. Ou seja, para ter sucesso, a gente precisa de uma combinação de fatores: talento, esforço, sorte e disposição para correr riscos calculados. Exatamente. E ter essa consciência nos ajuda a ter mais humildade quando as coisas dão certo e mais compaixão por nós mesmos quando as coisas não saem como planejado. Sem contar que a gente para de se comparar tanto com os outros, né? Porque cada um tem sua própria trajetória, suas próprias oportunidades, seus próprios desafios. A gente nunca sabe a história completa por trás do sucesso de alguém. Pode ter tido muita sorte, muito sacrifício, muita coisa que a gente nem imagina. Mas e você já parou para pensar nos momentos em que a sorte te favoreceu? Ou quando você se arriscou e deu certo? Ou quando deu errado? Essa é uma reflexão que vale a pena fazer. Porque reconhecer a influência da sorte e do risco em nossas vidas nos ajuda a tomar decisões mais conscientes no presente e no futuro. E que tal a gente repensar o que significa ser rico? O House fala sobre invisibilidade da riqueza e isso me deixou intrigado. Ele meio que quebra aquela ideia de que ser rico é ter carrões, mansões, ostentar, sabe? Para ele, a verdadeira riqueza é muito mais sutil, muito mais profunda. É tipo, em vez de invejar o carro do vizinho, a gente deveria pensar na tranquilidade que ele tem por ter uma boa reserva financeira, por exemplo. Isso aí. A riqueza invisível é ter paz de espírito, segurança, liberdade de escolha, é saber que você tem recursos para lidar com imprevistos, realizar seus sonhos, viver com mais tranquilidade. Nossa, que mudança de perspectiva. E você, o que te faz se sentir verdadeiramente rico? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder por si mesmo. Mas para mim, ser rico é ter tempo para fazer as coisas que amo, ter saúde, ter pessoas queridas por perto, é ter liberdade para escolher como quero viver minha vida. É sobre ter qualidade de vida, no final das contas, né? E usar o dinheiro como ferramenta para alcançar essa qualidade de vida. Exatamente. E essa é uma das grandes lições que o House nos ensina.
A gente precisa ter uma relação mais consciente com o dinheiro, entendendo que ele é um meio, não um fim em si mesmo. E que a gente precisa usar esse meio de forma inteligente para construir uma vida que faça sentido pra gente. Com certeza. Falando em construir uma vida, o Housel fala sobre o poder do jogo longo. Sim, ele usa o exemplo do Warren Buffett, que construiu uma maior parte da sua fortuna depois dos 65 anos. Sério? Mas qual é o segredo dele? Alguma fórmula mágica? Na verdade, não tem mágica. O segredo do Warren Buffett é a paciência e a consistência. Ele começou a investir cedo e manteve seus investimentos por décadas, aproveitando o poder dos juros compostos. Juros compostos. Explica pra gente como funciona essa mágica. Imagina que você investe R$ 100 e no ano seguinte esse dinheiro rende 10%. Você terá R$ 110, certo? Nos juros compostos, os rendimentos do seu investimento se somam ao capital inicial. No ano seguinte, você terá 10% de R$ 110. E assim por diante. É como se o dinheiro estivesse criando filhotes que também geram rendimentos. Entendi? É como uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais rápido. Exatamente. E o tempo é o grande aliado nesse processo. Quanto mais tempo você mantiver seus investimentos, maiores serão os ganhos com juros compostos. Ou seja, mesmo que a gente comece a investir com pouco dinheiro, a longo prazo podemos ter resultados incríveis. Com certeza, o importante é começar o quanto antes e ter disciplina para manter os investimentos. Lembre-se, devagar e sempre. A história do Warren Buffett é realmente inspiradora. Mostra que nunca é tarde para começar a construir nosso futuro financeiro, né? E que a gente não precisa ficar rico da noite para o dia para ter sucesso. O importante é ter uma estratégia de longo prazo e seguir com disciplina. E para fechar essa primeira parte do nosso Deep Dive, vamos falar sobre o preço do sucesso. O que o Housel quer dizer com isso? Ele nos lembra que alcançar nossos objetivos financeiros, muitas vezes, exige sacrifícios. Mas não se trata de abrir mão de tudo que gostamos. É sobre encontrar um equilíbrio, certo? Trabalha duro, mas sem esquecer da família, dos amigos, dos hobbies. Exatamente. Não adianta a gente ficar rico e infeliz, né? A ideia é construir uma vida financeira que nos permita ter liberdade para fazer as coisas que amamos e ter tempo para as pessoas que amamos. E essa busca pelo equilíbrio é um desafio constante, né? A gente vive num mundo que nos incentiva a consumir cada vez mais, a trabalhar cada vez mais, a buscar o sucesso a qualquer custo. É verdade. Mas o Housel nos convida a questionar esses padrões e buscar um caminho mais consciente, alinhado com nossos valores e prioridades. Tipo, o que você está disposto a sacrificar para alcançar o sucesso financeiro? E, mais importante ainda, o que você não está disposto a sacrificar? Quais são seus limites? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder por si mesmo. Mas é importante ter essa reflexão para não se perder no caminho, para não abrir mão daquilo que realmente importa. É sobre ter clareza sobre o que a gente quer da vida e usar o dinheiro como ferramenta para alcançar nossos objetivos, e não o contrário. Com certeza. E com essa reflexão, a gente encerra essa primeira parte do nosso mergulho na psicologia financeira. Mas não vamos muito longe porque a gente já volta com muito mais. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na psicologia financeira. Na primeira parte, a gente viu como as nossas experiências, a sorte, o risco, até a nossa percepção sobre riqueza influenciam as nossas decisões, né? É verdade. A gente mergulhou fundo na ideia de que ser rico pode ser sobre o que a gente não gasta. É sobre buscar liberdade, tranquilidade e segurança. Exatamente. E, por falar em segurança, o Housel destaca a importância de ter uma reserva para imprevistos. Ele até brinca, sabe, que a gente deveria guardar dinheiro sem ter uma razão específica para isso. A caixinha de surpresas financeira. Adorei! Afinal, a vida é imprevisível, né? Total. Uma hora é o carro que quebra, outra hora é uma conta que a gente não esperava. É tipo um seguro para a vida financeira, né? Um colchão para amortecer as quedas que a vida dá. E você já tem essa reserva. Boa pergunta. Se ainda não tem, comece a construir a sua hoje mesmo. Imprevistos acontecem quando a gente menos espera. Outro ponto que o Housel aborda é a gente saber o que é suficiente para cada um de nós. É bem interessante isso, né? Porque vai além dos bens materiais. É sobre a gente ter consciência dos nossos limites, das nossas necessidades, dos nossos desejos. Mas como a gente define isso? Tem uma fórmula mágica. Ah, se tivesse, né? Cada um precisa encontrar a sua própria resposta. Então, suficiente não é um número mágico que serve para todo mundo. Não mesmo. É algo muito pessoal. O que é suficiente para mim pode não ser suficiente para você. O importante é encontrar o nosso ponto de equilíbrio, né? Aquele ponto em que a gente se sente confortável, satisfeito. E usar o dinheiro como ferramenta para chegar lá, em vez de sermos escravos dele. E aí entra a importância da educação financeira, né? Sem dúvida. Aprender a administrar o dinheiro, fazer ele trabalhar para a gente. Por falar em trabalhar, o Housel também fala da diferença entre ficar rico e continuar rico. Muita gente se esforça para ganhar dinheiro, mas não sabe como cuidar dele e acaba perdendo tudo. É como aquele ditado,
Fácil de ganhar, fácil de perder. É verdade. E aí o House nos alerta para os perigos de mudar o estilo de vida quando a gente tem uma melhora financeira. Tipo, ganhou na loteria e já sai gastando tudo. É isso aí. A gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha do consumo desenfreado. Então, o segredo para continuar rico é manter os bons hábitos financeiros, Não. mesmo quando a gente tem mais dinheiro. Exatamente. Ter controle sobre os impulsos, fazer escolhas conscientes, pensando no longo prazo. E aí entra a educação financeira de novo, né? Com certeza. A educação financeira é fundamental para termos uma vida financeira saudável e próspera. Que tal a gente recapitular alguns dos insights que a gente já teve até aqui? Bora lá. Na primeira parte, a gente já aprendeu que as nossas experiências moldam a nossa relação com o dinheiro, que a sorte e o risco influenciam os nossos resultados financeiros. A gente viu também que a verdadeira riqueza pode estar naquilo que a gente não gasta. E nessa segunda parte, a gente viu a importância de ter uma reserva para imprevistos. Definiu o que é suficiente para cada um de nós. E que a diferença entre ficar rico e continuar rico está na disciplina e no controle dos nossos impulsos. Ufa, quanta coisa, né? E na próxima parte, a gente volta com a parte final do nosso mergulho e na psicologia financeira, com mais dicas e reflexões para te ajudar a construir uma vida financeira mais saudável, mais próspera e, claro, mais feliz. Fiquem ligados, chegamos na reta final do nosso Deep Dive em psicologia financeira. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu, né? É verdade. E olha, acho que a principal lição é que finanças não é só sobre números, planilhas, fórmulas. É sobre entender a gente mesmo, né? Nossas emoções, nossos medos, nossas crenças. Exatamente. E nessa parte final, a gente vai juntar tudo o que vimos e tentar trazer para a prática. Como a gente pode usar a psicologia financeira para tomar decisões mais inteligentes. Boa. A gente já viu que as nossas experiências moldam a nossa relação com o dinheiro, a importância da reserva de emergência, saber o que é suficiente, a diferença entre ficar rico e continuar rico. Mas e aí como a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? O primeiro passo, sem dúvida, é o autoconhecimento. A gente precisa entender como os nossos medos, as nossas crenças, influenciam as nossas decisões. Tipo, a gente precisa se olhar no espelho e ter uma conversa honesta com a gente mesmo. É isso aí, sem filtros. E aí, a partir dessa análise, a gente consegue identificar os nossos pontos fracos, as áreas que a gente precisa melhorar. Por exemplo, se eu tenho medo de investir, eu posso buscar conhecimento sobre investimento para perder esse medo e começar a investir com segurança. Perfeito. Ou, se você tem dificuldade em controlar os seus impulsos, você pode criar um orçamento, definir metas financeiras, usar aplicativos que te ajudem a ter mais disciplina. O importante é a gente assumir o controle das nossas finanças, em vez de deixar que as emoções nos controlem. Com certeza. E outro ponto importante é definir o que realmente importa pra gente. Quais são os nossos valores? O que nos faz feliz. E como é que a gente conecta isso com as nossas finanças? É mais simples do que parece. Quando a gente define os nossos valores, a gente consegue usar o dinheiro como ferramenta para alcançar os nossos objetivos de vida. Por exemplo, se eu valorizo a família, eu posso usar o dinheiro para ter mais tempo com a minha família, para viajar com eles, para proporcionar experiências memoráveis. Exatamente. Ou se você valoriza a liberdade, você pode usar o dinheiro para construir uma vida mais independente, para ter mais flexibilidade no trabalho, para poder viajar quando quiser. No final das contas, o dinheiro pode ser um grande aliado na busca pela felicidade. Mas a felicidade não está em ter muito dinheiro, mas em usar o dinheiro de forma inteligente para alcançar os nossos objetivos, realizar os nossos sonhos. É sobre ter propósito, né? E como a gente sabe se está no caminho certo? Às vezes a gente se sente meio perdido sem saber se está tomando as decisões certas. É normal se sentir assim. Acho que o importante é ter uma visão de longo prazo, sabe? Definir metas financeiras claras e realistas e ter disciplina para seguir o plano. E buscar conhecimento também, né? Conversar com pessoas que a gente admira, ler livros, fazer cursos. Com certeza, a educação financeira é um investimento que vale a pena. E lembrar que errar faz parte do processo. O importante é aprender com os erros e não desistir dos nossos objetivos. É isso aí. A jornada financeira é como uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E pra gente fechar o nosso Deep Dive com chave de ouro, que tal a gente compartilhar uma frase inspiradora do livro? Pô, que tal essa? A melhor maneira de ter mais dinheiro é não precisar de muito dinheiro. Nossa, essa frase é poderosa. Ela nos convida a repensar os nossos hábitos de consumo, né? A buscar a felicidade em coisas mais simples, mais autênticas. É sobre ter contentamento, gratidão pelo que a gente já tem. E buscar uma vida mais significativa, com menos apego a bens materiais. Exatamente. E pra gente finalizar, que tal a gente deixar uma última pergunta para os nossos ouvintes? Boa! O que vocês farão hoje para construir uma relação mais saudável com o dinheiro? Reflitam sobre essa pergunta e comecem a colocar em prática tudo que a gente aprendeu nessa jornada. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso mergulho na psicologia financeira.
e que esses insights ajudem vocês a conquistarem a liberdade financeira e a construírem uma vida mais feliz, mais realizada, mais plena. Valeu, pessoal. Até a próxima.